Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E hoje a gente vai conversar com o Dr. Rafael do Valle, ele que é psicólogo clínico e organizacional. A gente vai falar um pouquinho da lei que foi sancionada, que ampara mulheres vítimas de violência doméstica. Seja muito bem-vindo, Dr. Rafael, aqui ao nosso programa. Olá, tá, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Eu que agradeço, doutora, a sua disponibilidade de falar de um assunto que a gente vem tratando muito, né? Principalmente aí nesses tempos de pandemia. A gente sabe que a violência doméstica é algo que acontecia muito, né? Mas a gente viu um aumento significativo da violência doméstica agora nesse período de pandemia, nesse período em que as mulheres muitas vezes estão reclusas, né? E não conseguem muitas vezes também denunciar esses casos. Acho que para a gente começar esse bate-papo, doutor Rafael, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa o que é a violência doméstica? Porque muitas vezes a mulher acha que ela precisa estar sofrendo agressões físicas e nem sempre é assim, né? Não, a violência doméstica ela não é só física, né? Ela tem a violência psicológica. E como é que funciona isso? São agressões verbais, xingamentos, apelidos, restrições, né? Então toda vez que a mulher é imposta algum tipo de restrição de não ter contato com amigas, de não ter contato com família, não fazer alguma coisa, isto faz parte de um processo abusivo dentro do relacionamento. Agora, doutor Rafael, a gente está falando aqui de uma lei que foi sancionada que dá um amparo à mulher que sofre esse tipo de violência. Porém, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, porque a gente já tem a Lei Maria da Penha. Essa lei que foi sancionada, que dá o amparo, ela é um pouquinho diferente, né? Sim, a questão que a lei ela coloca, a principal questão da lei é essa, né, de colocar esse amparo psicológico que não estava presente, né? E para a mulher é muito difícil, às vezes ela leva um tempo a perceber os impactos que isso vai levar na vida dela, né? Ela pode, a partir deste momento, né, se sentir reclusa, deixar de fazer coisas que gostava. Então, essa mulher que passou durante muito tempo sendo restrita do contato com a família, sendo restrita do contato com os amigos, né, sendo rotulada e colocada como incapaz, como insuficiente, como inapta de algumas coisas, ela demora um tempo a voltar a acostumar a ter uma vida como ela tinha antes, né? Porque ela meio que acostuma a viver sobre esse controle do marido, sobre esse controle aversivo que a gente chama. E ela precisa reaprender a fazer coisas que ela fazia naturalmente. Ela precisa reaprender a ter o contato com as amigas, reaprender a ter o contato com a família, se sentir novamente participativa, se sentir novamente sendo parte das questões que o marido foi restringindo ela. Agora, doutora, a gente está falando aqui, né, que aumentou muito o número de casos de mulheres durante a pandemia que estão sofrendo algum tipo de violência. Agora, doutor, existe uma preocupação aí também, até com o pós-pandemia, porque a gente sabe que muitas estão sofrendo e não conseguem buscar uma ajuda, né? O que o senhor vê dentro desse cenário, o senhor que trabalha realmente com isso, que recebe também mulheres, dá esse apoio para essas mulheres? Ah, na verdade, esse aumento aconteceu, né, um aumento como geral dos conflitos dentro de um casamento, dentro de um relacionamento aumentou a partir do momento que você já tinha um relacionamento com algum tipo de conflito e você aumenta a intensidade com que essas pessoas se relacionam, né? Então, se você pegar um casal que brigava, se só ficava junto no final de semana, tinha duas brigas, uma por dia, na média. Agora, se eles estão de home office, se eles não estão trabalhando, se eles estão com os filhos presentes em casa, que isso acaba gerando mais, né, algum outro tipo de problema, ou com restrições financeiras por conta da pandemia também, isso aumenta a incidência de conflitos. Eles acabam brigando mais, né? Uma dica é que essas mulheres realmente procurem se informar, procurem ajuda, né, de algum tipo. Ou elas precisam de uma ajuda para elas, né, em casos mais graves, em casos menos graves, talvez uma ajuda para o relacionamento, né?
se for o caso, uma terapia de casal, uma terapia individual, e mesmo numa terapia de casal, o terapeuta pode identificar alguma questão e conversar em paralelo com ela, né? Então, o principal é que ela exponha isso para alguém de confiança, para um médico, para um terapeuta, alguém que possa realmente ajudá-la. Agora também, né, doutor Rafael, a gente vê aí nesse período de pandemia, que é onde parece que, né, a gente vê um boom aí desses casos, a gente vê algumas medidas importantes sendo tomadas. Uma delas, inclusive, foi o atendimento às vítimas, que passou a ser considerado, né, um serviço essencial. Então, a gente sabe que todo esse serviço, né, de atendimento à vítima de violência continuou durante a pandemia, o que não minimizou, né, esse aumento, né, que a gente vê aí de casos, mas o que o senhor acha, né, desse tipo de medida que tem sido tomada durante a pandemia? Você acha que isso tende a minimizar aí alguns efeitos para esse pós? Eu acredito que sim. Eu acho que a quantidade, sempre que você expõe a pessoa a possibilidade de ter o contato com o psicólogo, mesmo que seja no início um pouco para cumprir um protocolo, para cumprir uma lei, ela tem a oportunidade de ali ela conhecer o que é o trabalho, que ainda existe um certo nível de preconceito, de se abrir, de se expor, de ter o contato, porque muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que vão falar, ou como vai ser. A partir do momento que você amarra isso, né, com uma legislação, com um passo, a pessoa tem a oportunidade de ir até lá, ela tem a oportunidade de falar, ela tem a oportunidade de começar a se expor. E a partir daí ela pode ou não dar continuidade. Isso pode fazer muito bem para ela, né? Se ela conseguir perceber nesse primeiro contato os pontos que ela precisa trabalhar e o quanto que isso e como isso pode ajudá-la, aí ela pode dar continuidade. Agora, doutora, a gente, é claro, está falando, né, de uma lei aí que foi sancionada, que dá esse amparo a mulheres vítimas de violência doméstica. Agora, a gente falando um pouquinho, saindo até um pouco dessa questão da lei, entrando um pouquinho mais na questão da violência doméstica, a gente sabe que isso, a violência doméstica não é só, né, em caso de casal, entra aí também a questão de crianças e idosos, né? Qual a importância desse amparo também nessas questões, né? Quando a gente vê aí a questão de uma criança ou de um idoso, que a gente sabe que também aumentou, né, durante a pandemia. Tanto para a criança quanto o idoso, esse amparo é essencial, né? E eu saliento aí que também para o homem, né? Que às vezes a gente tem essa vertente, porque muitas vezes o homem ele fica com preconceito, né? Pela imagem da sociedade, pelo que ele vai falar. Eu já recebi homens vítimas de violência também, né? Dizendo eu apanho da minha mulher e não sei o que fazer, né? E as pessoas não sabem o que fazer, não sabem o como procurar, né? No caso do homem, quando ele impõe essa violência, ou da mãe, quando impõe a violência para a criança, quando o idoso é vítima de violência, eles são resguardados por uma questão da posição, da hierarquia, de ser o mais forte. E o homem, muitas vezes, ele, quando sofre esse tipo de agressão, ele sofre da própria cultura que prega que ele seja o mais forte. Como é que ele, sendo mais forte, ele vai sofrer também? Então, todo mundo precisa ter esse tipo de acolhida, todo mundo precisa ter esta oportunidade de ter esse contato. A nossa sociedade vem ficando cada vez mais. A gente vem passando por transformações onde a gente que deixa a sociedade mais ansiosa, com diversas questões que precisam ser trabalhadas, e esta é uma mais, né, que a gente precisa trabalhar. E quando a gente fala, doutor, de amparo, o que seria esse amparo, né? Agora também saindo um pouco da questão de lei, né? Porque a gente muitas vezes fala de denúncia, de ir até uma delegacia, de procurar o direito, mas a gente sabe que existe a questão emocional e eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Na verdade, tem um caminho que muitas vezes a gente precisa traçar dentro desse atendimento. A gente começa com o acolhimento, né? Acolher essa pessoa, ouvir o que ela tem a falar,
deixar ela identificar quais são os sentimentos delas, quais são as sensações, as lembranças que ela tem. E aí a gente começa a fazer análises para começar a perceber o impacto disso, né? Qual é o impacto dessas lembranças na vida dela? Qual é o impacto destes sentimentos na vida dela? O quanto que isso pode mudar, fazer com que ela faça coisas em função desse sentimento, em função dessas lembranças, e o quanto, principalmente, ela deixa de fazer coisas, né? O quanto ela deixa de se deixar experienciar um novo relacionamento por conta do relacionamento antigo dela, que foi muito traumático, né? O quanto que ela pode deixar de viver, ou de deixar de ter uma vida dita como normal por conta disso. Então a gente começa a fazer essas análises com ela para que elas percebam esses impactos e comecem a ter atitudes caminhando para uma mudança. E quando a gente fala de criança, né, doutor Rafael, a gente falando de adulto já é uma questão bastante delicada, mas quando é criança e é vítima de violência doméstica, não sei se você já recebeu, se você pode relatar esse tipo de caso. Na minha experiência, eu não tenho tanta experiência com trabalho com crianças, né? Tive algumas experiências com adolescentes, né? E tive experiência com adultos que sofreram a violência na infância, né? Essa violência pode trazer repercussão durante toda a vida da pessoa, né? É muito difícil a gente prever o impacto que isso vai acontecer, né? Agora, o que os estudos comprovam é que quanto mais tempo se demora para poder trabalhar isso, né, a probabilidade disso dar algum problema em algum momento aumenta, né? Porque aquele sentimento está guardado, né? Uma analogia que a gente faz é que sentimento é como se fosse um gás. E aí, para você prender um gás, você precisa fazer muita força, precisa ter uma intensidade muito grande, né? E a gente precisa ir conversando para encontrando alguma forma desse gás ir se dissipando, né? Para que esses sentimentos causados por essa violência, que no caso da criança tem um peso maior porque ela é uma violência contraditória, né? Porque geralmente a criança violência ela recebe violência dos pais. E os pais têm uma figura de proteção, de carinho, de amor. E às vezes ele até tem essa vertente de proteger em alguns momentos, mas em outro ele agride, né? E para a criança lidar com essa ambiguidade, né? Como que aquela pessoa que deveria me proteger, ela está me agredindo? Como que aquela pessoa que deveria me proteger, ela está me machucando? Né? É muito difícil. Né? Às vezes já é difícil para quem é adulto, para quem é criança, mais difícil ainda. Né? Então, para a criança lidar com toda essa relação, esse acompanhamento, esse processo de acolhimento é extremamente importante. Eu até entrei nessa questão, né, doutor, justamente porque a gente vê nas crianças agora estão retomando aos poucos aí a vida escolar, muitas ainda não, porque a família achou melhor ainda não, mas existe também uma preocupação de toda a categoria, né, de educação quanto a isso. A gente sabe que muitas vezes quem identifica esse tipo de violência é a própria escola, são os professores. Doutor, seria interessante talvez que as escolas também tivessem um preparo para esse retorno, porque a gente imagina que vai ser bastante complicado, os números vão aumentar bastante, né? Sim, com certeza. A escola é uma das principais vias, né, de identificar violência contra a criança, né? Porque quando a criança ela sofre violência, o comportamento dela também muda, né? E para ter noção do comportamento virtual dos alunos é muito mais difícil, né? Recentemente, por conta de um adolescente que eu atendo, eu estava conversando com o coordenador pedagógico de uma escola e ele disse sobre a dificuldade, por exemplo, de que os alunos mantessem a câmera aberta, né? E às vezes o professor não tem nem noção se o aluno está realmente do outro lado ou não, né? E como você faz, né? Como é que você faz esse acompanhamento? Houve um distanciamento muito grande dessa figura da escola, que era uma das figuras principais para que a criança pudesse, para que pudesse ser identificado esse tipo de violência, né? E o amparo dessas crianças neste retorno vai ser importante
Para identificar o que é uma mudança natural da criança, porque a criança muda muito de um ano para o outro, o adolescente muda muito de um ano para o outro, e a gente já está falando aqui de mais de um ano, né? O que realmente é uma mudança natural e o que realmente é uma mudança que aconteceu por algum outro fator. Né? A gente está vendo um movimento grande nas empresas, por exemplo, preocupado com os funcionários, contratando psicólogos, né? A gente consegue ver esse movimento no mercado, mas eu não vi ainda esse movimento nas escolas, de ter um psicólogo específico para esse tipo de trabalho, de ter uma identificação específica para poder fazer essa avaliação, porque essa avaliação é muito difícil de ser feita no coletivo, ela tem que ser no individual, tem que ser de pessoa para pessoa, né? Então acho que essa atenção da escola seria muito boa para os alunos. É verdade. Agora, doutor, voltando um pouquinho, né, para o nosso ponto inicial aí da nossa entrevista, o principal, queria que o senhor desse um pouquinho da sua opinião quanto a essa lei sancionada que dá o amparo para essas mulheres, então, vítimas de violência. Eu queria que o senhor desse a sua opinião e falasse da importância disso também e de talvez dentro de tudo isso que a gente conversou, estender um pouquinho, né, essa lei para outros tipos de violência, até como o senhor colocou aqui, a violência contra o homem, que a gente às vezes acaba não falando, mas também existe. Sim, eu acho que a lei é muito boa. Eu acho que as mulheres são, sim, um público que sofre uma violência e o homem tem uma facilidade para fazer a violência por conta de toda a nossa sociedade, né? E por conta de questões genéticas, às vezes é um pouco maior, um pouco mais forte, né? Então tem essa cultura e algumas culturas a gente vê que isso é mais presente. Porém, a gente deixa de fora as crianças que precisam muito, os idosos que precisam muito e os homens também. Então, eu acho que essa questão psicológica poderia ser um pouco mais abrangente, né? Os números de ansiedade, depressão, por questões que a gente pode discutir aqui durante um bom tempo, vem crescendo, mas a gente vê esse amparo e esse cuidado muito ligado a áreas específicas, mas acho que isso deveria ser de forma mais geral. A própria psicologia tem que ser desmistificada, né? A psiquiatria também, mas ainda acho que a psiquiatria ainda é um pouco mais fácil da pessoa se adaptar do que o psicólogo, né? Eu vejo diversas pessoas com diversas questões diferentes que muitas vezes ainda têm receio, preferem não ir, ou não vão por conta do custo, ou porque encontram dificuldade de encontrar na rede pública, ou porque na rede pública, pela dificuldade, eles acabam fazendo mais trabalhos em grupos e a pessoa não se sente à vontade, né? Então existe todo esse trabalho também, né? Mesmo a questão do psicólogo, ainda não tem uma lei, por exemplo, que tenha obrigatoriedade de ter um psicólogo dentro de um hospital. E muitas vezes é onde chegam as vítimas de violência. Então, o hospital é um outro núcleo onde a gente não tem obrigatoriedade de ter psicólogo. Ou às vezes tem uma quantidade que não dá conta da demanda, né? E não dá conta de fazer esse trabalho. Não tem 24 horas, por exemplo, né? E aí, se você for pensar numa vítima de agressão, pode ser que chegue de madrugada, né? E vai chegar lá e não vai ter esse tipo de atendimento. Como é que vai fazer? Como é que isso vai ser trabalhado? Ainda é muito difícil. Aí o senhor trouxe, né, essa questão de não ter um psicólogo, às vezes, dentro de um hospital, e isso me chama atenção também em delegacias da mulher, né? Talvez seria interessante a gente ver casos de mulheres muitas vezes, né, para você ver como às vezes isso atinge mais pessoas da família, mulheres chegando com filhos pequenos que foram agredidas, muitas vezes as crianças também foram agredidas e elas chegam na delegacia para fazer uma denúncia e elas não têm aquele primeiro amparo essencial. A gente já imagina o quanto é difícil para aquela mulher estar lá se expondo com os próprios filhos e não ter dentro de uma delegacia. Então, seria realmente uma política pública que seria interessante ser implementada tanto em hospitais quanto em delegacias, né? Sim, tanto hospitais quanto em delegacia, e você precisa ter um amparo de atendimento para a mulher e um amparo de atendimento para as crianças, né? Porque no mínimo de privacidade a mulher precisa ter para quando ela vai falar com o delegado, vai falar com o psicólogo, que tem alguém também que cuide da criança, né? Porque ela não vai levar o filho, né,
para ouvir ela falando do pai, ou ela pode não se sentir à vontade de falar tudo junto com um ou mais filhos, independente da idade do filho. Né? Ela precisa de um ambiente onde ela pode se sentir confortável, porque você não vai ter esse tipo de conversa em um corredor. Ela precisa de um tempo para poder assimilar as informações, de talvez uma oportunidade para que ela volte para ter uma segunda etapa deste processo, né? Para que isso não fique rompido, porque a gente tem aí no sistema de saúde unidades de atendimento de urgência, unidades de atendimento de continuidade. Às vezes ela vai, se, consegue o contato com o psicólogo na urgência, mas também depois não consegue dar continuidade com ele, nunca mais tem o contato com ele, porque ela não foi agredida novamente. Ela só vai ter contato com esse profissional se ela for agredida no plantão desse profissional novamente. Né? E aí a gente perde a questão do vínculo psicológico, que é muito importante. A partir do momento que ela já desabafou comigo como profissional, por exemplo, num sistema de saúde, da próxima vez ela precisa contar toda a história dela para um outro profissional, né? E assim por diante. Ou então contou na delegacia, vai ter que contar no hospital de novo. Precisa ter uma melhor forma de linkar todos esses serviços. Tá certo, doutor Rafael. A gente está aqui falando bastante, né, sobre a questão da violência física. Agora, a gente precisa lembrar que todas essas questões, né, eu acho que acaba sendo mais agravado ainda, porque a gente vê uma falta também de amparo quando a violência psicológica, e a gente sabe que muitas vezes essa traz mais traumas ainda do que a violência física. Né? Sim, a violência psicológica ela traz esses traumas e é mais difícil de ser percebida, né? Porque como que você vai perceber uma violência psicológica? Você consegue perceber numa nuance, numa mudança de comportamento que pode ou não ser causada por uma violência psicológica. Ela pode ter um outro fim. Né? A principal distinção que você pode fazer, ou uma das possibilidades de fazer essa distinção, é quando tem uma mudança de comportamento da pessoa na presença do agressor. Então, uma pessoa, uma mulher que começa a ficar diferente na presença do marido, né? E quando o marido não está presente, ela age da mesma forma que ela agia antes, isso pode ser um sinal aí de que tem alguma coisa de errado neste relacionamento. Né? Ela está evitando se comportar de uma maneira natural na frente do marido. Né? Isso não está fazendo bem para ela. Tá certo. Doutor Rafael do Vale, queria agradecer aí a sua presença aqui no nosso programa Lesp Conecta, né? A gente falou aí de um assunto muito importante, trouxe essa questão que eu acho que também é um avanço, né? Ter uma lei como essa sancionada, mas a gente sabe que ainda falta muito, né? Para que a sociedade consiga aí ter consciência e também ter o amparo necessário, né? A gente trouxe aí outros tipos de violência também. Muito obrigada pela sua contribuição aqui no programa Lesp Conecta. Obrigado. Obrigado, foi um prazer. Um grande abraço, Thay. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.